Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Política que Interessa. Esta semana, no Política que Interessa, vamos falar um bocadinho aqui das eleições europeias, dia 9 de junho, conhecer melhor os candidatos de cada partido. Depois vamos falar sobre aquele esquema todo, aquele problema, aquele choque fiscal que ninguém conseguiu bem perceber. No final, vamos falar da semana que aí vem a nível político, o que é que vai ser discutido em plenário, entre outras coisas. Venham comigo. Aliança Democrática. A escolha é bastante improvável, ninguém estava à espera. O nome mais falado era Rui Moreira, mas quem vai encabeçar a lista às europeias é Sebastião Bugalho. Sebastião Bugalho, 28 anos, formado em Ciência Política, todos conhecemos bem, tem comentário assíduo nos canais televisivos portugueses. Mas além desta faceta do comentário político que todos nós conhecemos, o Bugalho, ele em 2019 concorreu às legislativas pelo Partido da Associação Cristas, o CDS-PP, como número 6 pelo Círculo Eleitoral de Lisboa. Todos conhecemos o Bugalho do comentário político, mas ele já esteve ligado a um partido. O CDS-PP da Associação Cristas, em 2019, quando concorreu às legislativas, Sebastião era o número 6 pelo Círculo Eleitoral de Lisboa. Não se conseguiu eleger, mas teve a oportunidade de se tornar deputado, quando Ana Rita Bessa desistiu do cargo. Sebastião preferiu abraçar o comentário político até aos dias de hoje. Apontada como possível candidata às autárquicas, a escolha socialista é Marta Temido. A ex-ministra da Saúde conta com um passado complicado a nível político. Apesar de ter consensualmente sustentado bem a situação pandémica, foi acumulando casos que levaram à degradação do SNS, até que levou ao seu despedimento em agosto de 2022, porque disse que não tinha condições para continuar no cargo. Depois do resultado histórico de março, já sabem de partido é que eu estou a falar, o partido André Ventura ambiciona superar esse mesmo resultado e para isso escolheu o diplomata António Tanger Correia. Com os seus 71 anos, foi embaixador de Portugal durante várias décadas, mas desta vez aceitou o convite de André Ventura para ser o cabeça de lista da primeira participação independente do Chega. Na Iniciativa Liberal, sem grandes surpresas, o ex-líder do partido, João Coutinho Figueiredo, assume a liderança. Os analistas políticos dizem ser um nome bastante consensual e capaz de alcançar um bom resultado na Europa. Agora chegamos ao livre. Vamos já dizer quem é que é o cabeça de lista, Francisco Paupério, mas estas eleições deram que falar e vamos aqui esclarecer o processo eleitoral em que este partido esteve envolvido. A polémica está no facto de 58% dos votos que elegeram Francisco serem oriundos de pessoas que se inscreveram única e exclusivamente para votar nas eleições do LIVRE. Ou seja, não são militantes, não são membros do partido, são pessoas como vocês que estão aí, pessoas como eu que estou aqui, que simplesmente se inscreveram no ato eleitoral e votaram no Francisco. Isto causou um desconforto interno entre os militantes, apoiantes e quem realmente participa ativamente no Partido Livre, porque associaram o Francisco Paupério a uma associação de nome Próxima Geração. Esta associação, segundo eles, terá-se mobilizado para eleger o Francisco Paupério. Este movimento, Próxima Geração, é o primeiro movimento partidário em Portugal e tem como objetivo revitalizar a democracia portuguesa. Todas estas informações foram retiradas, obviamente, do site deles. Vou deixar o site na descrição para se quiserem consultar e conhecer um bocadinho mais do que é que se trata. Voltando ao Francisco, tem a mesma idade que o Bugalho, 28 anos, é formado em Biologia e deixou para trás Filipa Pinto, número 2 do LIVRE no Porto. O líder às europeias do LIVRE não tem experiência nenhuma política e tem a difícil tarefa de eleger o primeiro eurodeputado. A ex-coordenadora bastante conhecida, Catarina Martins, vai ser a cabeça de lista às europeias pelo Bloco de Esquerda. Importante relembrar que foi no mandato de Catarina Martins que o partido elegeu o maior número de deputados de sempre. Foram 19 deputados do Bloco de Esquerda na Assembleia da República. João Oliveira foi o nome escolhido pelo Partido Comunista Português para liderar o ataque à Europa. Acredito que a escolha de João Oliveira deve-se ao facto de não ter sido eleito para a Assembleia da República. Mas isto sou eu a dizer, deixa aí para vocês refletirem em casa. Representar um partido na Europa que muitas vezes tem ideais e representa ideais anti-Europa não há de ser uma tarefa fácil. Portanto, estou bastante curioso para ver como é que João Oliveira vai encarar este desafio. Vamos falar de um partido sem assento parlamentar, mas que merece ser falado pela escolha bastante conhecida e pela confusão toda nas últimas eleições. Joana Amaral Dias é um nome conhecido, vocês conhecem, eu conheço. Vamos aqui ver umas declarações da Joana para a conhecermos um bocadinho melhor. Esta diz-se disposta a lutar pela liberdade, pela justiça e pela democracia. Além disso, diz querer um espaço europeu que seja governado por eleitos e não por elites.
O objetivo claro de um partido ser assento parlamentar é sempre eleger, neste caso, a Joana Amaral Dias, mas Bruno de Fialho, presidente do partido, diz ter o objetivo de eleger entre 2 a 3 deputados. Será que é muito? Será que está a sonhar demasiado alto? Vamos esperar para ver. Eu não me esqueci do PAN, mas foram os últimos a anunciar o candidato que vai encabeçar a lista às europeias. Pedro Fidalgo Marques, licenciado em dança e com uma pós-graduação em ciência política. A nível político, o facto importante de realçar é que na passadas eleições não foi eleito e era o número 3 pelo Círculo de Lisboa. Sobre uma das medidas que pertencia ao projeto do choque fiscal de Luís Montenegro, que engloba a IRS, e que não foi nada bem explicada nem esclarecedora e confundiu os cidadãos e também os mídias. O governo de Luís Montenegro anunciou em Parlamento uma descida de 1,5 milhões no IRS. Todos acreditaram, os deputados, os mídias, que este valor se acrescentava ao já em vigor no orçamento de António Costa 1,3 milhões de euros. Na realidade, o que o governo de Luís Montenegro propôs é um aumento de 200 milhões ao orçamento, aos 1,3 já em vigor. No seguimento deste assunto, foi aprovada uma audição ao Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Esta audição visa esclarecer todo este processo em torno do IRS. Interessante dizer que todos os partidos, mesmo a Aliança Democrática, votaram a favor desta audição. O único partido que se absteve foi o LIVRE. Sendo assim, um ministro com esta tutela vai ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças. Interessante também dizer que este requerimento, esta audição, foi pedida pelo partido André Ventura, Chega. Na próxima semana os trabalhos em plenário vão decorrer quinta e sexta-feira. Na quinta-feira vai ser apresentado um projeto de lei pelo Partido Socialista. Projeto esse que diz eliminar as portagens nas regiões interiores do país, ou onde não existam vias alternativas. Todos os partidos vão discutir este projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista e depois dá-se a votação. Na sexta-feira é a vez do Partido Livre apresentar o seu projeto de lei. Projeto esse que visa a criar um círculo de compensação para as eleições legislativas. Não há parte. Para a semana vamos falar sobre os ciclos eleitorais, até para percebermos o porquê do Livre apresentar este projeto. Tal como na quinta-feira, dá-se a discussão entre todos os partidos e depois a votação. Para a semana, vamos falar um bocadinho, como eu já disse, destes ciclos eleitorais, vamos falar um bocadinho das declarações de Marcelo, que sempre que fala dá-nos conteúdo para analisarmos aqui e é o que vamos fazer, e depois vamos falar de temas que apareçam, porque a política é a atualidade e é isso que nós vamos discutir aqui. Muito obrigado por estarem desse lado em mais um Política que Interessa. Na próxima semana voltamos a encontrar com mais atualizações políticas. Até lá!